Aleluia! Você que trouxe Bíblia, quero te convidar a abri-la lá em Lucas capítulo 6. Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas é o terceiro. O verso é o de número 12. Diz assim a palavra: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando ao Senhor, a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos honra, Senhor, por esta oportunidade. Agradecidos nós estamos, Senhor. Obrigado, Pai, porque este culto é um daqueles cultos leves, alegres, que a Tua presença nos alegra, nos anima. Já estamos animados, Senhor, só por ter chegado até aqui, mas continuamos com fome, precisamos da Tua palavra. Então eu te peço, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, sabedoria, discernimento, habilidade, Senhor, para ouvirmos, para que eu possa ministrar, e para aqueles que ouvem, Senhor, possam guardar a palavra num bom coração, num bom lugar no coração, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, amém. Gente, hoje eu estava meditando na palavra e caí nesse texto onde Jesus ele escolhe os seus 12 apóstolos, a quem ele designa apóstolos, e eu quero falar algo pontual, algo específico, objetivo, na palavra de hoje. Eu gosto muito de ministrar na quarta-feira, nos cultos de quarta-feira, porque eles são cultos onde a gente pode aprofundar um pouco mais a palavra de Deus, buscar um pouco mais a profundidade da palavra, até porque muitos que vêm durante a semana já são membros da igreja, vêm no domingo, mas fazem o possível para estarem nos cultos de quarta-feira. Não que domingo não seja bom também, é porque domingo é muito visitante, muita gente que não conhece o Evangelho, então a gente passa a ministrar uma palavra mais... nós andamos mais na periferia da palavra, mas na quarta-feira é bom de falar. Então hoje eu quero convidá-los a nós nos aprofundarmos um pouco mais na questão do discipulado de Cristo, no sermos discípulos do Senhor Jesus, darmos um mergulho um pouco mais profundo. Há várias maneiras, né? Quem mergulha, quem gosta de mergulhar sabe, há aquele mergulho de mais de exploração e aquele mergulho de apneia, onde você vai lá logo no fundo. Então, creio que hoje é uma noite que o Senhor quer chamar homens e mulheres para mergulhar mais profundo no Senhor, neste oceano de graça do Senhor. E aí esse texto ele nos ensina sobre isso, sobre discipulado, e ele vai nos mostrar que Jesus, ele passa uma noite inteira orando. Era um hábito de Jesus a oração, e para escolher os seus apóstolos, dentre os seus discípulos, ele não tinha só 12, ele tinha uma multidão que andava com ele, e eram discípulos, e para escolhê-los, ele passou uma noite orando, e era Jesus, era o Filho de Deus, era aquele que já estava estabelecido no seu ministério, já havia iniciado, era aquele que havia se preparado por 30 anos para fazer o que já estava fazendo, era aquele que já estava cercado de discípulos, já vinha realizando milagres, coisas extraordinárias já aconteciam, mas ainda assim ele se mantinha na oração, ainda assim para tomar decisões importantes, para tomar decisões sobre o seu ministério, sobre a sua vida. A Bíblia vai mostrar que Jesus era um homem de hábito de oração. E por que a gente não consegue ser? Por que nós temos tantas dificuldades na oração? E quando eu digo nós, eu me incluo, eu estou junto com você nessa.
Por muito tempo eu tive uma dificuldade grande de orar. Mas essa dificuldade, ela acontecia por uma razão: não entender o que é oração. Você sabe por que a gente tem dificuldade de orar? Porque para muitos de nós, oração, ela faz parte de um manual de regras, de obrigatoriedades, de coisas que você tem que fazer, porque se você não fizer, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não fizer, você não terá do Senhor as coisas que você deseja, as coisas que você espera. Então a oração, ela passa a ser um instrumento pesado, uma ferramenta pesada, porque você se propõe a orar, mas você nunca consegue cumprir o propósito de oração. Você diz: eu vou acordar às 3 horas da manhã, e aí você bota o telefone para despertar às 3 horas da manhã, e aí você vai dormir, 3 horas o telefone toca, você está cansado de um dia todo de trabalho. Quando ainda é muito assim de palavra, levanta, e aí se dobra no joelho, isso quando não se dobra na cama mesmo. E aí quando muito, troca aí umas 5, 6 palavras com o Senhor, dorme. No outro dia amanhece culpado, pedindo perdão: Senhor, por que eu não orei? Ou então se propõe a ter um horário de oração, mas sempre a coisa não flui, mas é por conta do entendimento que precisa mudar. Oração não é uma obrigatoriedade, um peso. Oração, ela foi criada, ela foi desenvolvida. Oração é um relacionamento com Deus. Quando nós entendemos que oração não é um pacote da religião, um pacote das obrigatoriedades do manual de regras do crente, e sim uma ferramenta de relacionamento com Deus, as coisas ficam simples. Porque Deus é Pai, Deus é amigo, e com o amigo, com o Pai, com aquele que te ama, com aquele que você tem intimidade, você se relaciona a qualquer momento, você se relaciona a qualquer circunstância. Você, quando lembra, manda um WhatsApp, você liga, você fala. E é isso que o Senhor quer que a igreja tenha com Ele, desenvolver um relacionamento de oração. Nós temos o nosso momento secreto do quarto, do clamor, ótimo, mas sempre no relacionamento. Você pode orar no seu carro, você pode orar no chuveiro tomando banho, você pode orar durante uma fila, você pode orar andando, de repente você começa a falar com Deus, porque Deus é um Deus de relacionamento. Ou você pensa que realmente Deus está afim de que nós fiquemos o tempo todo angustiados como um Deus punidor, um Deus narcisista, que faz: você não orou hoje, eu preciso que tu venhas falar comigo, eu vou te punir se você não falar comigo. Tem gente que acha que Deus está com raiva dele porque ele disse que ia orar ontem e não orou, como se Deus estivesse necessitado, com complexo de inferioridade, com síndrome de abandono, de abstinência, de solidão. Não, Deus é amigo, Deus é Pai. Deus quer que os seus filhos se relacionem com Ele por amor, com liberdade, com alegria, e não por obrigatoriedade. Quem é pai aqui sabe, se os meus filhos tivessem chegado em mim porque são obrigados a chegar em mim, que tipo de alegria eu teria de tê-los? A minha alegria é quando espontaneamente eles vêm, a qualquer momento, a qualquer hora. Os momentos mais divertidos que eu tenho são brincadeiras fora de hora. Hoje eu estava lendo a Bíblia, estava concentrado na palavra, daqui a pouco a Bela veio, deu um pulo em cima da minha barriga, que eu quase passei mal. E aí eu comecei a brincar com ela, já larguei a Bíblia, já comecei a brincar com ela. E você acha o quê? Que Deus cobrava porque eu larguei a Bíblia para brincar com a minha filha? Deus é Pai, Deus é amoroso. Quando Jesus ensinou os discípulos sobre oração,
Jesus não ensinou eles, dizendo: olha, vocês são obrigados a orar, vem cá que eu vou ensinar vocês sobre oração, porque vocês têm que orar, porque é assim, porque é assado, porque é assado. Não. O que levou Jesus a ensinar os discípulos sobre oração foi a curiosidade dos discípulos, porque viram a intimidade que ele tinha com o Pai, não por obrigação, mas por prazer. Por que você acha que Jesus passava horas e horas, uma madrugada inteira orando, uma noite inteira, e no outro dia ia trabalhar? Porque o ministério de Jesus era de sol a sol, porque ele tinha prazer. E quando você tem prazer, você não se cansa. Ele conseguia passar uma noite inteira falando com Deus, orando ao Senhor, e no outro dia de manhã cedo ele já ia logo para a produção, para o trabalho. Quem nunca aqui virou uma noite trocando ideia com um amigo de verdade, uma boa conversa, quando viu o dia estava amanhecendo e foi ter que trabalhar? Você foi triste? Você foi angustiado? Não, você foi até cansado, mas dizendo assim: valeu a pena, amanhã eu recompenso no sono. Porque é relacionamento, porque é amizade, porque é algo genuíno. Quando eles perguntaram: Senhor, como nós devemos orar? Ensina-nos a orar. Porque eles viam essa prática no Senhor, e nessa prática despertou o interesse, porque eles não viram uma obrigação, um fardo, eles viram um relacionamento e desejaram ter o mesmo relacionamento. E aí ele ensinou: quando vocês orarem, não fiquem em pé, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas calçadas, porque eles gostam de orar para que todos vejam. Ou seja, eles queriam cumprir regras. Então, se é para cumprir regra, todo mundo tem que ver, porque que graça tem você cumprir uma regra e ninguém viu? Qual é a graça de você andar no trilho da regra e ninguém vê que você está sendo correto? E Jesus chamou eles de hipócritas. Mas vocês, quando orarem, vão para o quarto de vocês e fechem a porta. Por quê? Porque quarto é um lugar de descanso. Quarto é um lugar que você não precisa provar nada para ninguém. Quarto é um lugar de relacionamento íntimo. Você se relaciona no seu quarto com quem você tem intimidade, com quem você não precisa ficar usando máscara, com quem você pode ser o que você é, do jeito que você é. O Senhor te criou do jeito que você é, para que você seja quem você é, e Ele te ama pelo jeito que você é. É uma outra coisa também, porque a gente acha que oração é um pacotão de regras. Nós fizemos um modelo de oração, exatamente como Jesus ensinou para não fazer. Pelos beneplácitos do seu poder, ó soberano Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro agora na tua... pelo amor de Deus, Deus deve fazer essa... Para com isso. Jesus começava: Pai, ô Pai, quer algo mais íntimo do que Pai? Ô Pai. Meu filho diz: ô Pai, chega aí, Pai. Ô Pai, me dá isso aí. Ô Pai, me ajuda. Ô Pai, não dá para tu ir lá comprar um negócio comigo? Mas Jesus não ensinou isso? Na persistência na oração? Por que ele manda olhar para as crianças? Porque a criança sabe como é que ganha as coisas do Pai. Ô Pai, vamos lá, Pai. Vamos, né, Pai? Vamos lá. Intimidade, relacionamento, sabe chegar. Peçam e vos será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta vos será aberta. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Qual de vocês, se o filho de vocês pedir um peixe, vocês vão dar uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos que vocês têm, quanto mais o Pai Celestial saberá dar a vocês aquilo que vocês pedirem. Porque é amor, porque é Pai, porque é relacionamento. E é isso que o Senhor quer que nós entendamos. Trate a oração como um meio de relacionamento com Deus, não como obrigatoriedade. Escolha um bom horário, fala com o Pai, de repente fazendo uma caminhada, de repente fazendo uma comida, de repente aquele momento que você tem, fala com Deus a hora que der vontade, porque a vontade, quem coloca no nosso coração é o próprio Deus. E às vezes Ele quer falar conosco e a gente está tão cheio de regras,
que a vontade vem e a gente diz, então tá, eu estou com vontade, peraí, agora não, eu vou preparar lá à noite, eu vou me trancar, vou fazer todo o meu ritual para falar, porque eu acho que eu tenho que orar ao Senhor. Não, é na hora que Ele te chamar, você ora. Na hora que Ele bater na porta do teu coração, você abre. Na hora que Ele chegar para falar com você, fala com Ele. Fala com a liberdade de um filho que é amado, de um filho que é aceito. E tem essa maneira, essa prática de falar com Deus em tudo. Não porque você tem, mas porque é bom, é sábio. A fonte da sabedoria é dele. Por isso que Jesus fazia da oração uma prática. Em tudo que ele realizava, ele orava. A Bíblia diz que ele orou uma noite inteira. E pela manhã ele desceu e escolheu dentre os seus discípulos 12, a quem ele designou como apóstolos. Quem escolheu? Quem que escolheu? Jesus. Ele passou uma noite orando, mas foi ele que escolheu. É uma outra coisa que nós crentes precisamos aprender. Deus nos dá o poder da escolha. E às vezes nós como crentes não tomamos atitude nenhuma porque nós ficamos esperando confirmação, e Deus tem que falar, e somos medrosos, e a Bíblia diz que não foi dado espírito de medo. O que diz em Provérbios capítulo 16, verso 13 é que consagre tudo que você faz ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Uma outra coisa que o Senhor quer nos dar é capacidade de participar, autonomia para participar. Uma vez que você orou, que você apresentou, que você com a palavra de Deus consagrou os seus planos, saia e tome decisões, porque as suas decisões serão abençoadas. A vontade do Senhor é que como filho nós cresçamos. O Bernardo de 14 anos já tem uma certa autonomia para tomar decisões. E tem coisas que ele vem me perguntar que na verdade enche, porque ele já sabe como fazer. Já tem liberdade para fazer. Já tem intelectualidade para tomar decisões. Já tem sabedoria, já tem discernimento para certas coisas. Tem muita coisa que a gente já tem discernimento, mas a gente fica esperando que Deus fale, que Deus faça, que Deus... Você consagrou, você orou, você está orando ao Senhor. Você está colocando diante do Senhor os seus planos. Tem uma versão na NTLH, eu não sei se tem lá a versão NTLH de Provérbios 16, 3, que fala sobre essa consagração de planos. Ela usa uma linguagem, agora eu não me lembro aqui de cabeça, mas se tiver lá NTLH, Provérbios 16, 3, coloca aí, para nós lermos, que fala justamente sobre essa autonomia que o Senhor nos dá, para que a gente tome decisões a partir do momento que a gente consagra ao Senhor os nossos planos. A Bíblia é clara, consagre os seus planos ao Senhor, tudo que você faz ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Você tem planos aí? Consagra ao Senhor, apresenta ao Senhor e tome decisão. Tome decisão. Seja a paz de Cristo árbitro. Como é que eu sei quando eu vou agradar a Deus ou não? A palavra do Senhor. Ore com a palavra do Senhor. Ore a palavra do Senhor. Se a palavra não proíbe, vai e faça, e o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Mas faça. Tenha ousadia, tenha coragem. A Bíblia diz que Jesus escolheu. A Bíblia não diz que foi o Pai que determinou, foi Jesus quem escolheu. Ele assumiu a responsabilidade de escolher os 12. Ele já havia passado uma noite inteira, provavelmente apresentou os nomes. Esse aqui, estou com paz, amém. Esse aqui, estou com paz, amém. Chegou de manhã, chamou os discípulos e determinou. Tem muita coisa que a gente está esperando acontecer e o Senhor nos deu a autonomia para determinar as coisas e elas acontecerão. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado pelo meu Pai que está nos céus.
Tudo que vocês concordarem acerca de qualquer coisa, terá sido acordado, ligado pelo meu Pai que está nos céus. Achou lá Provérbios 16:3? Tem aí, pastor Alex? Deixa eu ler aqui, pronto. Olha só que interessante essa versão. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Peça a Deus que Ele abençoe os seus planos, e eles darão certo. Você já pediu ao Senhor? Por isso a importância da oração. Porque a oração, ela nos faz pensar melhor, refletir melhor, interiorizar o silêncio, se apresenta ao Senhor, você fala com Deus, e aí você fica ali calado, e você espera que o Senhor vai falar com você, de alguma forma Ele vai falar, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar serenidade, mas em muitos casos Ele vai dizer, agora vai lá e toma a decisão, vai lá e dá um passo. O que a gente vê de gente que está andando com o Senhor, mas está sempre dependendo da aprovação de alguém, está sempre transferindo responsabilidade, quando não é para Deus, é para o pastor, é para o líder, é para o outro, é para o outro, é para o outro, e aí nunca cresce, nunca se desenvolve, nunca assume responsabilidade, nunca cresce, porque não acerta e nem erra, porque o erro também nos faz crescer. O Senhor quer nos fazer maduros, o Senhor quer gerar uma igreja que confia nele plenamente, que depende dele totalmente, mas essa dependência é uma dependência de reverência, de relacionamento, mas que tem autonomia para tomar decisões, e os planos serão bem sucedidos em nome de Jesus. A Bíblia diz lá em Tiago que certas coisas a gente pede e não recebe porque pede mal, para gastar com os nossos próprios prazeres. Mas tudo aquilo que a gente pede, a gente recebe do Senhor, só não pede o que pede mal, para gastar com os prazeres. O que são os prazeres? Aquilo que nos afasta, prazeres da carne, prazeres mundanos, coisas que a gente sabe que não tem nenhuma relação com o propósito de Deus para a nossa vida. E aí a gente está pedindo ao Senhor, Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso. O Senhor está dizendo, se eu te der, você vai se matar. Então se você quiser sozinho, vai lá, mas agora não vou colocar na sua mão algo que você vai se destruir. Todo o resto, meu irmão, o Senhor vai nos prover sim, o Senhor vai nos abençoar sim. Então fala com o Senhor, ora ao Senhor, confia no Senhor, apresente os seus planos ao Senhor. Jesus, ele mostra isso, ele passou uma noite inteira orando, e aí pela manhã ele veio e escolheu 12 dos seus discípulos, a quem ele também designou como apóstolos. Essa palavra discípulo é o que nós queremos tratar hoje mais profundamente. É um mandamento do Senhor. Jesus, quando ressuscitou em Mateus 28, disse, foi-me dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra, portanto agora vão e façam discípulos. Ele disse para a igreja fazer discípulos, ele disse para nós, eu e você, fazermos discípulos, nossos não, do Senhor Jesus, discípulos dele, discípulos do Mestre, discípulos do Senhor, discípulos que o seguem, vão e façam discípulos. Tem alguém aqui desejando ser discípulo do Senhor Jesus? Você sabe o que é ser discípulo? É ser aprendiz. Discípulo nada mais é do que um aprendiz. Ele pegou os seus aprendizes, aqueles que estavam lhe seguindo, se inspirando nele, e designou apóstolos, e apóstolos é mensageiro. Então além de aprendizes, se tornaram mensageiros, para alguns assuntos, para algumas coisas, tiveram um poder limitado. Jesus deu um certo poder a eles, para eles irem, expulsarem demônios, curarem enfermos, não se dirigirem a outro lugar, senão somente às ovelhas perdidas de Israel. A primeira direção que Jesus deu, a primeira autoridade que Jesus deu a eles, foi um poder limitado, porque nós começamos como discípulos, depois nós começamos a andar como apóstolos, mensageiros. O poder é limitado. O Senhor nunca dará tudo de uma vez só. Por isso que às vezes você desanima, porque a promessa é grande, mas a realidade ainda é pequena. É porque nós começamos como aprendizes.
E aquilo que a gente aprende do Senhor, Ele nos dá autoridade para fazermos algo. Porque quem aprende tem testemunho, quem aprende vive. Jesus está chamando discípulos que vivem segundo a sua vontade, porque Ele disse que aqueles que são seus discípulos são aqueles que lhe obedecem, que olham para Ele e vivem semelhantes a Ele. Então a esses é testemunho que eles vivem, testemunho gera autoridade. Só que ainda assim não é uma autoridade total, nem os apóstolos começaram com uma autoridade total. Você ainda não consegue acessar certas áreas, mas aquilo que Ele já colocou na sua mão, faça bem feito e você vai conseguir vencer e alcançar todas as promessas. Você é discípulo já. Eu e você já somos aprendizes dEle, e já temos um certo apostolado para ir a alguns lugares. Agora, o que é interessante é o que o discípulo tem de mérito. Foi aqui que o Senhor falou comigo. O mérito do discípulo, porque quando a gente olha para o que Jesus fez e quem Jesus escolheu, os caras que Ele escolheu para fazer o que fizeram, você e eu não conseguimos achar neles grandes habilidades, grandes méritos, grandes capacidades para poder fazer o que fizeram. E aqui também nos trava, porque nós vivemos numa era chamada graça. Outro dia Deus me deu uma palavra sobre uma estratégia que eu falei aqui com a liderança, uma estratégia que Deus nos deu para nós cuidarmos da igreja. Uma estratégia que Deus usa, um meio que Deus usa na Bíblia inteira para cuidar de pessoas. Jesus usou na multiplicação dos pães, a igreja de Atos utilizou-se desse meio, os reis de Israel utilizaram-se, os guerreiros em toda a Bíblia utilizaram-se desse meio, e esse meio está lá em Êxodo capítulo 18, quando Moisés recebe de Jetro um conselho para cuidar do povo de Israel, porque Moisés ele não estava conseguindo gerir corretamente, ele estava se cansando, se fadigando, e o povo estava insatisfeito. E aí Jetro, seu sogro, deu um conselho: peraí, assim você vai se destruir, e o povo vai ficar insatisfeito. Então faça o seguinte: escolha dentre o povo de Israel homens, discípulos seus que sejam capazes, que sejam tementes a Deus, que sejam dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Estes homens você vai separar para que eles sejam discípulos seus e possam ir fazer aquilo que você não consegue fazer, mas seguindo a visão que eu te dei. Foi o que Jesus estabeleceu com os apóstolos. Os apóstolos, eles iam em nome de Jesus, eles não iam no nome deles. Eles cuidavam de pessoas fazendo aquilo que Jesus havia lhes instruído. Só que Jesus era um, eles eram 12, então a abrangência era maior. Só que a Bíblia diz que com Moisés, João 1,17, a lei vem por intermédio de Moisés, graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E aqui nós temos uma dificuldade grande, porque lá na lei, lá em Moisés, que era o legislador, tudo aquilo que Deus apresentou, que Jetro apresentou, era pré-requisito para que pudesse escolher os homens. Escolha dentre o povo homens capazes, era um pré-requisito, porque a lei é assim: você cumpre, a lei você obedece, a lei você cumpre ela totalmente. Se cumprir, se vocês me obedecerem terão, se vocês fizerem terão. Então é sempre um mérito, a lei traz a meritocracia. Então quando ele disse, escolham homens capazes, esses homens eles já tinham que ter toda a habilidade, toda a capacidade para poder fazerem o que Moisés estava escolhendo para fazer. Agora eu te pergunto, quando você olha para Pedro, Tiago, João, Judas, você vê capacidade nos caras quando Jesus chamou eles? Você vê capacidade neles, você vê eles como homens capazes para fazer aquilo que eles precisavam fazer, que Jesus estava chamando eles para fazerem? Capacidade técnica, capacidade, habilidade, você não vê isso.
Você vê Jesus chamando simples pescadores, mas eles não tinham capacidade nenhuma? Tinham. Qual é a capacidade que eles tinham? A capacidade de se deixar ser tratado. Eles eram capazes de serem tratados, eles eram tratáveis, homens de coração preparado, disposto a aprender. E essa é a capacidade que o Senhor hoje quer de nós. Porque às vezes você diz, eu não posso porque eu não tenho a habilidade, eu não posso porque eu não tenho a sabedoria, eu não posso porque eu não tenho condições. Tudo isso para Deus é irrelevante. O que o Senhor quer é um coração que seja tratável. O salmista vai dizer que daqueles que têm corações contritos e quebrantados, o Senhor está perto. O salmista vai dizer também que um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Então o que o Senhor está procurando são homens e mulheres que sejam tratáveis. Nós vivemos a era da graça, Ele olha para nós e Ele sabe que nós não temos capacidade. O próprio Moisés, quando ele escolheu homens capazes, ou ele fez vista grossa, ou ele foi enganado. Porque a Bíblia diz que ninguém foi capaz de seguir a lei, de cumprir a lei. O único que foi perfeito em cumprir toda a lei foi Cristo. Porque a lei determinava que se você tropeçasse, ainda que fosse perfeito em muitas áreas, tropeçasse numa vírgula, quebrava ela inteira. Então Moisés não achou homens capazes. Procurou, mas não achou, porque capaz plenamente, perfeito é Cristo. Então ele sabe que eu e você também não somos capazes. Não temos a habilidade que gostaríamos, mas se nós tivermos um coração tratável, Ele vai te levantar como um discípulo nessa terra, e você vai fazer coisas que você nem imagina. Porque essa habilidade eles tinham. Pedro era um cara impulsivo. Pedro era um cara inconsequente, mas era tratável. Ele ganhava um elogio de Jesus num versículo e uma lambada no outro. O mesmo versículo que Jesus chamou ele de pedra, porque a chave do reino estava na mão dele, no outro chamou ele de Satanás. Você só faz isso com alguém que é tratável. Durante todo o processo, o Senhor foi trabalhando no coração de Pedro. Tiago e João, o João que é considerado o apóstolo do amor, não foi sempre assim não. Tem um texto que Jesus ia para Samaria e eles não aceitaram Jesus entrar em Samaria. Tiago e João chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, Jesus chamou eles de Boanerges, que significa filhos do trovão. Você ser chamado de filho do trovão, muito pacífico, você não é não, meu irmão. E eles chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, você quer que nós mandemos cair fogo do céu, como fizeram em Sodoma e Gomorra, e destruirmos todo mundo aí? Jesus olhou para eles e repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espírito são, porque o Filho do Homem não veio para a terra para destruir ninguém, mas para salvar. Aquilo ali deve ter dado um nó neles, mas eles ficaram quietos, se deixaram ser tratados, se transformou no apóstolo que fala do amor. João só fala do amor, porque foi tratado pelo verdadeiro amor. Deus é amor. Então coração duro hoje, meu irmão, é só gente que não se deixa ser tratado. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. É o que diz a palavra. Então o Senhor está procurando quem? Homens e mulheres que não são perfeitos, que não são habilidosos. O Senhor não está procurando gente perfeita. Ele não quer ninguém no lugar dele, meu irmão. Ele não precisa de ninguém para se assentar no trono. Ele é perfeito. Nós somos aperfeiçoados por Ele, se nos deixarmos ser tratados por Ele. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? Que tem chance para mim e para você. Na nossa incapacidade, na nossa falta de habilidade, tem chance para mim e para você, se nós deixarmos o Senhor nos capacitar, nos forjar, e tratando o nosso coração. Ele pega sim pessoas que têm dificuldade e os capacita e os forja.
mas tem que ser tratado, tem que se deixar ser tratado. Não somos capazes agora, mas vamos nos tornando capazes, sendo capacitados por Ele. O Senhor me chamou para pregar num domingo à noite. O Senhor me falou em casa dizendo: você vai ser um pregador da palavra. Na quinta-feira, após esse domingo, eu preguei a primeira mensagem e nunca mais parei até hoje. Você acha que eu tinha capacidade de pregar de um domingo para uma quinta-feira? Você acha que eu tenho capacidade de pregar até hoje? Não tem, meu irmão. Meu único mérito, se eu posso chamar de mérito, é deixar o Senhor trabalhar no coração, é se deixar ser tratado pelo Senhor, e é isso que o Senhor vai fazer com você. A dificuldade do Senhor nos tornar semelhantes a Ele não é a falta de poder, não é a falta de cuidado do Senhor conosco, de interesse do Senhor em nós. A dificuldade do Espírito trabalhar em nós é a nossa dureza de coração. Quando ainda é ignorância, tudo bem, porque o Senhor não leva em consideração a ignorância. O problema é aquilo que a gente já sabe o que deve fazer e a gente não faz. Somos chamados, somos discípulos, somos incapazes, seremos capacitados, só que o que determina a capacitação do Senhor em nós é o deixar o Senhor ter acesso ao nosso coração e quebrantar o nosso coração. Por isso que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sabe o que é isso? Joga o orgulho fora, joga o eu acho fora, joga o eu sempre fui assim, é assim que tem que ser, fora, e começa a viver: já não vivo mais eu. Pega na tua mão e faz um vaso novo. É isso que o Senhor está querendo fazer conosco. Deixe o Senhor tratar, deixe o Senhor te capacitar. Você vai voar alto, diz a palavra do Senhor. Você vai voar como águias, diz a palavra do Senhor. Você chegará a lugares poderosos e maravilhosos que glorificarão o nome do Senhor na sua vida, porque o nome do Pai é glorificado quando no Filho você dá muito fruto. Só que você precisa hoje amolecer esse coração. É o grande problema hoje nosso da igreja. Hoje ainda eu tratei um problema assim. Uma pessoa que estava com o coração duro, endurecido, sendo injustiçado. Não tiro a razão, porque nós vamos passar por isso, por injustiças. Mas nas injustiças, nas perseguições, nós temos uma resposta a dar. Qual é? Fazer o que Cristo mandou fazer. E é bem diferente do que o mundo faz. É bem diferente do que as pessoas dizem por aí, os conselhos que as pessoas dizem. Você tem um conselho da palavra sobre o assunto que você precisa tomar decisão? Siga a palavra e o Senhor vai te capacitar e te qualificar para você ir em um nível além. Não tem capacidade nenhuma, não tem habilidade nenhuma, mas entregou seu coração ao Senhor. Só mantenha o teu coração nele e ele vai te levar a lugares. Você vai beber águas, você vai conhecer, você vai aprender. Por isso que a Bíblia diz: sobre todas as coisas guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. É isso. Enquanto o Senhor tiver um coração tratável, Ele tem um discípulo que vai crescendo e tornando-se semelhante a Ele. A Bíblia diz que o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo discípulo que aprende bem será semelhante ao seu mestre. Todo discípulo bem treinado será semelhante ao seu mestre. Jesus é mestre da vida, Senhor de toda a vida, a luz dos homens. Todo discípulo que quebranta o seu coração, que deixa o Senhor tratar no seu coração, será semelhante a Ele. Ele vai fazer isso com você em nome de Jesus. Então, se você tem alguma dureza hoje no coração, amolece esse coraçãozinho.
Se tem alguma raiz de amargura, deixa o Espírito Santo arrancar pelas raízes toda essa amargura. Se tem alguma ira, se tem alguma rejeição, se tem alguma coisa ruim aí dentro de você, o Senhor está dizendo para você: deixa eu arrancar isso hoje, porque eu quero te capacitar para você andar numa velocidade que você nunca andou, para você fazer o que você nunca fez. Não carregue culpa, porque a lei, a regra, ela faz você primeiro ser perfeito para depois chegar perto do Senhor. A graça te pega com todas as tuas imperfeições e te torna justificado no Senhor. Então Ele começa fazendo do jeito que você está. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que está cansado, sobrecarregado, se vir a mim, vai encontrar descanso para a sua alma. Vai aprender de mim, que sou manso e humilde, e encontrará o descanso. Então o que Ele diz? Vem do jeito que você está, deixa eu tratar o teu coração, eu vou tirar de você todo o jugo opressor, toda a culpa que você carrega, todos os traumas, todos os medos. Sou eu quem te capacito, sou eu quem te preparo, sou eu quem te forjo, sou eu quem te qualifico, é o Senhor, não somos nós. Sozinhos nós não conseguiremos, jamais. Nós conseguiremos se nós tão somente dependermos do Senhor. Foi isso que Pedro, Tiago e João fizeram. Eram só pescadores. Aí Moisés vai dizer: homens tementes a Deus. Jetro vai dizer: na lei o temor de Deus é a obediência irrestrita. É a obediência, você tem que fazer para você receber. Na graça, o temor de Deus é reverência. E apesar de parecer a mesma coisa, não é. Tem gente que é extremamente obediente a todas as regrinhas, mas é irreverente. Tem gente que é todo atravessado, está sempre pecando, errando, falha, mas é reverente no seu coração. Eu conheço gente assim. Gente que diz: Deus, eu não queria fazer, eu não queria ser, eu não queria fazer o que eu estou fazendo, ser do jeito que eu estou, mas eu não consigo. Quando eu vejo, já fiz o mal. Mas tem dentro do coração reverência ao Senhor. Gente que faz mal para si, mas não tem coragem de fazer mal para os outros. Gente que não consegue vencer um vício, um problema pessoal. Gente que não consegue vencer um hábito ruim. Não consegue ainda, mas é reverente ao Senhor, tem temor de Deus. Enquanto a gente vê pessoas, muitas vezes, meu irmão, que parece ser perfeitinho, mas no coração é irreverente, não honra a palavra. E isso não é uma coisa que eu e você conseguimos ver ao olho nu. Isso só quem vê é Deus. Porque questão de reverência, ninguém consegue ver. Se eu disser para você, aquela pessoa é reverente e a outra não é, o homem olha para a aparência, para a imagem, para aquilo que é aparente, e o homem se engana por causa disso. É por causa disso que você vê gente que parece perfeitinha e não sai do nada, e de repente vem um todo atravessado e o Senhor levanta. Sabe o que é isso? A reverência no coração, todo atravessado, mas dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus mostrou o exemplo de obediência e de reverência. O fariseu orando no íntimo, obediente, orando no íntimo, aquela oração do cara que acha que tem que cumprir a regra. Pai, Deus, eu te agradeço porque eu dou o dízimo de tudo, eu sou justo, não sou adúltero como os outros homens, nem como esse pecador publicano aí, orando no seu íntimo, obediente. Mas a Bíblia diz que o publicano batia no peito, não tinha coragem de olhar para o céu, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O Senhor disse: quem foi para casa justificado? O publicano, porque ele estava vivendo na desobediência, mas foi reverente ao Senhor. O seu coração era um coração reverente. O seu coração era um coração que temia ao Senhor. O seu coração era um coração que, apesar dos seus erros, temia a Deus. Eu tenho encontrado tanta gente assim. Tanta gente precisa de um resgate, de uma ajuda, de uma mão estendida, mas você vê reverência no coração.
Porque obedientes, quem de nós conseguirá ser totalmente? Ou você obedece plenamente tudo que a Bíblia manda, mas você deixou de ser discípulo? Você deixou de contar com a graça do Senhor? Você consegue obedecer a tudo? Você consegue dizer que não tem pecado? Alguém aqui pode dizer não tem pecado? Nós não conseguimos obedecer totalmente, porque nós somos falhos, nós carregamos uma natureza carnal, e a Bíblia chama de guerra, o espírito contra a carne, e nós não conseguimos obedecer totalmente, mas, por causa do espírito em nós, nós permanecemos reverentes ainda assim quando a gente erra. Sabe o que é reverência? É quando você erra e você diz, Senhor, errei. E aí a graça, que não é um cheque em branco para você pecar, mas é um auxílio para você sair mais rápido daquele lugar. Pela graça o Senhor te levanta e você continua da onde você está. Por causa da tua reverência. Quem foi que pecou mais, Davi ou Saul? Quem foi que pecou mais, Davi ou Saul? Cadê a igreja? Davi pecou muito mais. Qual era a diferença de Davi e Saul? Saul obedeceu mais, mas foi mais irreverente do que Davi. Davi pecou, mas no seu pecado ele já se prostrou ao Senhor, na reverência, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, afasta de mim tudo, tira de mim tudo, mas não afasta de mim o teu espírito. É isso que o Senhor está procurando. Você pecou, você errou, pode erguer as tuas mãos para os céus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele vem na hora, te justificando e te libertando. Tua reverente submissão. Saul seguia a regrinha, mas era um cara irreverente, perdeu. Então o que o Senhor está escolhendo hoje são discípulos que mantêm o seu coração na reverente submissão, apesar dos erros, apesar das falhas. O grande problema nosso não é quando a gente peca, é quando o pecado já não causa mais nenhum tipo de constrangimento. É quando aquilo que a gente sabe que está errado, a gente trata como normal. Isso é iniquidade, que é tratar normal aquilo que está errado. Então você não precisa se preocupar quando você erra. Você tem que ficar preocupado é quando o erro já não lhe causar mais nenhum tipo de reverência. Foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão sempre pecou, e Deus sempre estava com ele, porque a Bíblia não chama Sansão de musculoso, de forte. A Bíblia diz que o Espírito vinha sobre ele, e quando o Espírito vinha sobre ele, ele fazia o que fazia, porque a nossa força não está na força do braço, está na força do Espírito de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que Sansão foi irreverente, e a Bíblia diz que ele foi tratando com irreverência tudo que Deus lhe dava, até o dia que ele se levantou para fazer o que sempre fazia, e a Bíblia diz que, não percebendo, o Senhor havia se afastado dele. Isso é o pior que um homem e uma mulher pode viver. Isso é o fundo do poço. Não são as dificuldades, não são as faltas, não é nada disso. É a ausência do Espírito Santo. Então, enquanto você tem o sentimento de que errou, você tem o Espírito Santo de Deus com você. E Ele não quer te punir. Ele quer que você se arrependa. E o arrependimento é a mudança de mente. Isso é reverência. Reverência é deixar o Senhor mudar a nossa mente. Reverência é não se amoldar ao padrão desse mundo, mas transformar-se pela renovação da nossa mente. E aí o texto continua dizendo: homens capazes, homens tementes, dignos de confiança. Meu Deus, agora mesmo que lascou para nós. Porque nós somos totalmente confiáveis ao Senhor, para o Senhor. Nem Pedro foi. Jesus depositou tudo que depositou em Pedro, e Pedro negou Jesus.
Judas não foi. Jesus sempre soube que Judas iria traí-lo, mas ele escolheu Judas. Ele sempre soube que Pedro iria negá-lo, mas ele escolheu. Ele sempre soube que todos o abandonariam, porque a Bíblia diz que todos o abandonaram. Só ficou João no pé da cruz. Ele sempre soube que eles não eram dignos de confiança, mas ele escolheu os caras. Lá na lei em Moisés, escolha homens dignos de confiança, ou seja, eram homens que já tinham muitos frutos de confiança, que estavam ali, todas as características de homens confiáveis. Então ele escolheu, apesar de ter sido enganado ou se enganou, porque eles não eram totalmente, ninguém cumpriu a lei. Agora Jesus não, Jesus escolheu um bando de homens que ele sabia que iriam deixá-lo na mão. E por que escolheu? Porque o que o Senhor nos dá são votos de confiança. É por isso que eu e você não morremos ainda, porque Ele nos dá todos os dias voto de confiança, apesar da nossa maldade. Apesar de sermos o que somos, Ele nos dá todos os dias um voto de confiança. Hoje é mais um. A Pedro Ele deu voto de confiança. Pedro negou. E quando Pedro negou, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele. E Pedro, quando olhou para Jesus, começou a chorar amargamente. Por que você acha que Pedro começou a chorar amargamente? A religião diz, porque Jesus olhou para ele e disse: eu não te falei que tu ia me trair? A graça diz, Jesus olhou para ele e no olhar de Jesus estava: eu te perdoo. Eu te dou um voto de confiança. E a Bíblia diz que o amor constrange. Jesus disse em João 15, eu vou enviar outro Consolador. Por que ele disse outro Consolador? Porque ele era o Consolador. Quando os discípulos erravam, eles olhavam para Jesus, Jesus exortava a incredulidade deles, mas Jesus dava votos de confiança. O que Jesus fez pela mulher adúltera? Eu não te condeno, agora vai e não peques mais. Ele deu um voto de confiança. A Judas, a Bíblia diz que Judas o traiu com um beijo, e ele olhou para Judas e disse: amigo, com um beijo tu me traz? Cada vez que Judas roubava, porque a Bíblia diz que ele tirava dinheiro da bolsa, ele era o tesoureiro de Cristo e ele tirava dinheiro da bolsa, e cada vez que ele roubava o dinheiro do ministério de Cristo, Jesus sabia, e Jesus dava votos de confiança, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. É isso que Ele está fazendo conosco todos os dias. Ele está nos dando votos de confiança. E hoje Ele te diz: você errou, você falhou, você pecou, você está envergonhado, você está envergonhada, você já recebeu tantas coisas minhas, eu já te entreguei tantas coisas, mas você não foi confiável. Hoje eu estou te dando mais um voto de confiança, para você se levantar e fazer o que eu te chamei para fazer. Você é meu discípulo. Esse é o Deus que a gente serve, porque é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós estamos vivendo tudo que nós estamos vivendo, não é por mérito nenhum nosso. Todos os dias Ele continua conosco andando, nos dando voto de confiança, nos capacitando, fazendo com que o seu Espírito Santo nos leve a ter reverência e submissão à sua palavra. Todos os dias Ele está fazendo isso conosco. Todos os dias Ele está nos dando votos, e nós eventualmente erramos, mas Ele continua cuidando de nós, porque Ele está nos preparando para algo muito maior. Ele está nos habilitando para algo muito maior. Então, qual é o mérito do discípulo? Lá em Moisés, o mérito era capacidade, temor de Deus,
digno de confiança. E o último, inimigos de ganhos desonestos. Essas eram as habilidades. Aqui quais são? Somente crer. Aqui é crer. Olha os fariseus vivendo na lei, falando com Jesus em João 6. Mestre, quais são as obras que Deus requer para que sejamos salvos? Porque os discípulos estavam acostumados com Moisés, viviam Moisés. Então eles chegaram para Jesus e disseram: mestre, para sermos salvos, quais são as obras que Deus requer? E Jesus respondeu para eles: a obra que Deus requer é essa, crer naquele que Ele enviou. Então todo o nosso trabalho é crer. Crer que Ele vai nos capacitar, crer que Ele vai nos tornar dignos nessa terra, crer que Ele vai nos entregar tudo aquilo que Ele nos prometeu, crer no seu poder, crer que é Ele que nos forma, crer. Tudo é possível que crer, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crer. Abraão creu. Por que Abraão é o pai da fé? O que Abraão fez para viver o que viveu? O que Abraão mereceu para viver o que viveu, para ter o que viveu? Abraão creu, Paulo diz aos Romanos, creu, Paulo diz aos Gálatas, e isso lhe foi creditado como justiça. Você precisa crer que o Senhor te escolheu. Você só não está vivendo toda a plenitude porque você fica na incredulidade, você duvida. Tem dia que você crê, tem dia que você duvida. Tem dia que você acredita, não, Deus está comigo. Aí amanhã alguma coisa dá errada, você, não, Deus me abandonou. Tem dia que aparece algum sinal no céu, um movimento, você diz, agora sim é Deus, está falando. No outro dia alguma coisa acontece fora do propósito, da sua expectativa, você acha, não, eu acho que eu estava enganado, não, Deus não é. E o Senhor está dizendo, ó geração incrédula, até quando? Até quando? Porque tudo que nós precisamos para viver todas as promessas do Senhor é crer. Por que Pedro andou sobre as águas? Por que Pedro andou sobre as águas? Por que a mulher do fluxo de sangue foi curada? Por que o filho, o servo do centurião foi curado? Por que a filha de Jairo foi curada, foi ressuscitada? Por que Lázaro foi ressuscitado? Por que o filho da viúva de Naim foi ressuscitado? Por que paralíticos andaram? Porque a fé se sobrepõe às leis naturais. A fé é maior do que todas as leis naturais. Pedro andou sobre as águas porque ele creu, e enquanto ele creu ele andou, e quando ele afundou foi porque ele duvidou. A fé de Pedro no Senhor Jesus fez Jesus quebrar as leis da física. A fé da mulher de fluxo de sangue em Cristo, a fé de Marta e Maria em Cristo, a fé do centurião em Cristo, a fé da filha da mulher Cirofenícia em Cristo, fez Jesus quebrar as leis da biologia. Qual é a lei que está te prendendo na terra? Qual é a incapacidade que você tem? O que está te prendendo? Quais são as impossibilidades que você tem? Porque existem regras estabelecidas que não podem ser quebradas. Não podiam, mas pela fé podem. Se você crer, você vai viver tudo que o Senhor preparou para você. A Bíblia diz, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então a obra de Deus é essa. Você quer ser um discípulo que vai se tornar, você sabe qual é o caminho do discípulo? Jesus fala, tornar-se amigo dele. Porque quando o discípulo está pronto, ele diz assim, eu já não chamo vocês de servos,
Mas agora eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu recebi do meu Pai, isso eu tornei conhecido a vocês. Vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês por todos os dias até a consumação dos séculos. Somos filhos? Somos. Somos herdeiros? Somos. Mas somos aprendizes. Filho que honra pai e mãe é filho que obedece o pai e mãe. Filho que vai dar certo na vida é filho que olha para o pai e para a mãe e diz: sim senhor, sim senhora, é por aí, o caminho é esse. Por que Salomão foi o homem mais rico e mais sábio de toda a terra? Deus deu sabedoria, deu. Mas Provérbios 4 ele diz por quê? Quando eu era menino, um filho querido para minha mãe, obediente ao meu pai, ele me instruía, dizendo: filho, siga o conselho que eu vou te dar e tudo vai dar bem em você. Em Provérbios 22 ele disse: instrua a criança no caminho que você tem para ela, e quando ela crescer jamais se desviará. Então somos filhos aprendizes, e é isso que o Senhor quer de nós. Deixa o Senhor fazer o teu coração um campo de trabalho, a obra do mestre. Então somente creia, só faz isso. Quando você estiver num dia mal, diz assim: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu creio. A mulher do fluxo de sangue já tinha gasto tudo, ela já tinha obedecido toda a regra, já tinha ido a médico, já tinha feito o que tinha que fazer, já tinha estabelecido tudo, nada deu certo. Quando ela creu, ela foi curada. Jairo também, dirigente da sinagoga, cumpridor da lei, a filha estava morta. Quando ele creu, os homens chegaram e disseram assim: não incomoda mais o mestre, ela já morreu. O mestre disse: não dá bola para ele, somente creia. A tua filha vai viver. Para Marta, Lázaro morto há 4 dias, ela disse: mestre, ele já cheira mal, já não tem mais jeito. Ele disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, como igreja, quer ser discípulo do Senhor? Viva pela fé, porque o meu justo viverá pela fé. Viva pela fé, e tão somente pela fé. Ele já te deu. Crê, fala daquilo que você crê. É uma família abençoada que o Senhor vai te dar? Crie, por isso falei. A minha família é abençoada. Ah, porque tem maldição hereditária. Não tem, Jesus já levou na cruz toda a maldição, se fez maldito no nosso lugar. A minha família é uma família abençoada, porque em Cristo nós somos abençoados. É um trabalho, é uma profissão. Libera, pregue aquilo que você crê, fala daquilo que você crê. Fale porque você crê, e se você crê, você vai viver. É isso que o Senhor está levantando, discípulos que creem. A Bíblia mostra que o que fez com que o povo de Israel ficasse no deserto foi a incredulidade. Foi somente porque não creram. Eles não acreditaram no poder de Deus, mesmo vendo os sinais de Deus se manifestando todos os dias. E nós, como igreja, estamos vendo o Senhor está se manifestando todos os dias, está cuidando de nós todos os dias. Se nós repararmos, o Senhor tem cuidado de nós, da igreja. Vamos viver pela fé e nós vamos experimentar toda a grandeza do Senhor em nome de Jesus. Você crê? Amém? Vamos nos colocar de pé.